Se a única hora feliz da minha semana é a sexta tardinha, há um problema muito grave a resolver. É claro, desde que eu era muito jovem, eu detesto colegas que chegam com excesso de entusiasmo às segundas e dizem um bom dia alto e cheio de energia. Segunda de manhã não é um momento para esse tipo de bom dia. Se alguém entra dizendo bom dia, afastem-se dessa pessoa, ela tem problemas. Esse é um bom dia mais possível a partir de quarta-feira. Segunda a gente deve dizer oi, pronto, começar a trabalhar. Tal como os senhores, eu também fico cansado, mas aprendi há alguns anos que uma das chaves da felicidade do trabalho é viver o momento que eu estou. Aprendi há alguns anos que quando eu entro num ambiente como esse, eu estou nele. E não estou pensando que hoje à tarde eu tenho um voo até o Rio, e de lá vão me pegar de carro, atravessar a ponte e ir até o hotel em Niterói. E de lá, após a palestra, eu pego um outro carro para ir até o Leblon, onde estarei para a próxima palestra. E de lá eu tenho que sair correndo, porque eu tenho que gravar um Jornal da Cultura. Se eu começar assim, eu vou conseguir de forma fabulosa tornar este momento um momento ansioso e o próximo também. E só serei libertado deste círculo pela morte. Então, onde eu estou, eu estou. Escrevi um texto no Estadão, que ainda não saiu, sobre presentes, vai sair só em outubro, dizendo que hoje um dos presentes mais importantes que eu posso dar a alguém é estar com essa pessoa. Por exemplo, ofertar a alguém um jantar no qual eu não leve o celular. E preste atenção o tempo todo durante o jantar. Um desafio fabuloso, dar-se, viver o tempo. Meu colega Clóvis de Barros Filho, um grande professor, um grande pensador, com quem tive o privilégio de escrever um livro que faz bastante sucesso nesse momento, Felicidade ou Morte, contou a história no lançamento do livro, e eu copio dele. Essa história não é minha, a ética manda dar o autor. O professor Clóvis contou a história, como ele percebeu uma coisa. E quando ele estava, na sua época, no ensino primário, disseram para ele que o ginásio era legal. No ginásio disseram que não, era o colégio. Lá é que as coisas aconteceriam. Assim que ele entrou no colégio, começaram a falar de vestibular e que a faculdade seria o momento dele encontrar a sua carreira. Felicidade é só depois, na faculdade. Entrando na faculdade, disseram, sem estágio você não é ninguém, porque é só o estágio que lhe ensina alguma coisa. Então ele entra no estágio, ele dizem no primeiro dia, só quando você for efetivado é que vai valer a pena todo esse sofrimento. E ele é efetivado e descobre que está no patamar menos 15 da empresa e tem um patamar 50 lá em cima, e que se ele perseguir metas que serão dobradas cada vez que ele as alcançar, se ele seguir essa cenourinha diariamente e trabalhar como um condenado, ele chegará lá em cima, naquele lugar, naquela sala. E quando ele chegar lá, já perto do fim da vida, dirão a ele, pode ir para casa, agora vai começar a parte boa da sua vida, a aposentadoria. E ele se aposenta. E ao se aposentar, sente a morte se aproximando, sente-se doente, chama um padre, e o padre o consola, não se preocupe. Quando o professor Clóvis contou essa história com mais habilidade para uma plateia, ele queria dizer exatamente que a felicidade tem que ser agora. Ela não pode ser no momento seguinte. A felicidade tem que ser esse momento. E os momentos difíceis dão sentido aos momentos fáceis. Eu não posso conceber o trabalho como um sofrimento contínuo, senão é melhor mudar de trabalho. Eu posso me sentir cansado fisicamente, irritado às vezes. Porém, eu tenho que ter uma concepção do que eu estou fazendo de mim mesmo. Para administrar pessoas, para viver num ambiente de trabalho, para ser alguém, eu tenho que fazer essa pergunta: o que é que nós estamos de fato fazendo de nós mesmos? Que destino eu estou dando à minha existência laboral e à minha existência familiar e afetiva? Que horizonte eu estou construindo? Para onde eu quero ir? Porque se eu não tiver para onde ir, eu vou ser arrastado por ventos e correntes. Essa é uma diferença entre consciência e estratégia e simplesmente existência. O que não muda nunca, o que não mudava em 1951, quando Getúlio Vargas assumiu a presidência, o que não muda em 1851, um ano após a lei Eusébio de Queiroz,
O que não muda nunca. Em primeiro lugar, a partir do autor Francis Bacon, em inglês, do século XVI para o XVII, a frase e a ideia: conhecimento é poder. Conhecimento dirige o mundo sempre. Conhecimento de tudo. Conhecimento é poder. Francis Bacon lançou essa ideia no seu livro Novum Organum e ela é fundamental para nós. O que eu sei se torna um empoderamento da minha existência. Excluir, por exemplo, populações pobres de uma educação efetiva, excluir mulheres da escolaridade, foi uma estratégia de controle. Sempre foi uma estratégia de controle, porque o conhecimento é poder. Os judeus têm uma noção que eu acho admirável, de que alguém é adulto. Um rapaz judeu se torna aos 13 anos adulto quando ele sabe ler a Torá e ler para a comunidade. E ao ler, ele ganha o estatuto de adulto. Os judeus foram o primeiro grupo humano a superar o analfabetismo. Porque os judeus entenderam que povo perseguido historicamente, indo de um lugar para outro, eu só levo uma coisa: o conhecimento. Conhecimento é poder. Educação é poder. Educação liberta. A boa educação liberta. Sempre com a advertência de Paulo Freire: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Educação é libertadora. Tudo o que eu sei é uma habilidade que eu terei para existir. Isso nunca mudou. Pode desaparecer o caderno, a caneta tinteiro, a caneta esferográfica, o lápis, pode desaparecer o tablet, podem implantar chips nas pessoas e continuamos com esse princípio: conhecimento é poder. O suporte do livro pode ser papel, pergaminho, pode ser o tablet, pode ser um e-reader, o que for. Mas o ato de ler transmite conhecimento. Conhecimento é poder. Dados não significam conhecimento e essa confusão é muito forte hoje entre as pessoas. A internet multiplica dados, não conhecimento. O fato de eu ter todas as poesias do mundo na internet, na rede, não significa que as pessoas viraram bons poetas. O fato de eu ter todas as músicas que a humanidade já fez disponíveis, não me torna um músico. Ser um médico, ser um professor ou ser um cozinheiro, ser uma cozinheira, continua significando anos de treino, anos de prática. E atrás de uma cozinheira habilidosa, existem centenas de dedos cortados e mãos queimadas e coisas que não deram certo. Atrás de uma bordadeira, atrás de um filósofo, atrás de uma bailarina, existe um esforço muito grande. A internet possibilitou o acesso aos dados, jamais possibilitou que isso substituísse o esforço. Está na rede, tudo está na rede, mas nós continuamos precisando de muitos anos para formar um profissional bom. Isso nunca vai mudar. Isso nunca vai mudar entre nós. O que não muda também, a atualização. Continua sendo um imperativo profissional na gestão de pessoas. Atualização. Hoje eu preciso estar atualizado mais do que nunca, porque cada vez mais aumenta a velocidade dos fatos. Preciso de atualização. Qual foi o último livro que eu li na minha área? Qual foi o último congresso que eu participei antes desse? Qual foi o último debate ou palestra? Qual foi a última vez que eu me dediquei a estudar algo da minha área? Voltamos à ideia da zona de conforto e administrar o tempo. Lembrando que o inimigo mortal do tempo está, nesse momento, no meu bolso e da maioria dos senhores, chama-se celular, rede social. O tempo que se perde vendo fotos que serão esquecidas, as fotos em 30 segundos. O tempo que se perde fazendo comentário, gostei, kkkk, curti, isso, uau, 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 ahá, e expressando coisas assim, é um tempo que eu poderia estar estudando inglês. De novo, a internet é muito boa, a rede social facilita muito, porém, administrar o tempo. Me perguntam por todo o país e pela minha fanpage, como é que você faz para ler tanto? Eu tenho uma fórmula mágica, secreta, única, descoberta em anos de pesquisa no exterior. Eu sento, abro o livro e leio. É uma coisa muito complexa.
preciso de óculos, preciso de muita luz. Eu sento, abro o livro e leio. Como é que eu faço para ler? Tente, sente, abra o livro e leia. Leia a quantidade de páginas que você consegue, sentindo declinar a atenção, levanta, lava o rosto, toma um café, toma um chá, respira e volta. Quanto tempo eu devo ler? É como perguntar quanto tempo eu posso correr. Depende, se eu sou o Bolt ou Leandro Carnal. Quanto tempo eu posso correr? Quanto tempo eu devo nadar? Depende de quem eu seja. Ou seja, quanto tempo eu posso ler? O treino vai fazê-lo ler cada vez mais. Sem treino, você vai ler pouco. Como é que você consegue acordar tão cedo, Leandro? Essa é mais complexa ainda. Toca o celular. Todos os dias às 4 da manhã. Eu ponho um pé para fora, ponho o outro, vejo se não estou tonto. Depois de 50 isso é importante. Levanto, vou ao banheiro e vou para a academia, né? Mas eu não consigo fazer. Então morra, né? Não pergunta, né? Morra simplesmente. Faça do jeito que você quiser. Não pergunta para ninguém e morra. Pronto. Administrar o tempo é uma opção. Administrar o tempo. Vocês sabem que a maioria das pessoas tem uma certa depressão domingo à noite por 2 equívocos. É o momento, segundo o meu médico, de maior quantidade de ataques cardíacos no Brasil. Domingo à noite, segunda de manhã. O primeiro equívoco é a sua concepção de trabalho. Pode estar errada. O segundo equívoco diz respeito a não ter feito o que eu queria ter feito no domingo, ter perdido tempo zapeando na televisão, ou ficado tempo demais num almoço em família que eu já não gosto mais tanto. E aí chega o domingo à noite, dá a sensação que eu estou perdendo a minha vida. Está passando o tempo. Eu posso mudar isso. E eu preciso de momentos, talvez o domingo seja um bom para isso, de ócio criativo. E ócio criativo não é você ficar vendo muita televisão. Ócio criativo é esvaziar a mente. Ócio criativo é o que aparece nessa imagem. O que é não ócio criativo? Senta diante do belo mar de Natal e começa a mandar fotos. Estou aqui, né? Praia, legal, kkk, hashtag praia. Isso não é ócio criativo. Ócio criativo é ler um livro atentamente, escutar uma música, letra e música, estar presente numa conversa, contemplar as flores da primavera que se iniciou, olhar o mar, fazer carinho num filho inteiramente focado nisso, isso é ócio criativo. Dali a mente se esvazia do trabalho e surgem ideias. E surge uma reorganização da CPU cerebral. Ali você faz uma espécie de compactação das memórias e recria espaço no cérebro. Se eu ficar o tempo todo mal com isso, se eu ficar o tempo todo trabalhando, não consigo isso. E a avaliação? Está em São Paulo acontecendo quase que a destruição do sistema de táxis pelo Uber. E o que faz a diferença no Uber em São Paulo é que a cada viagem o cliente avalia o taxista. E ele depende dessa avaliação. Tudo que eu não avalio vai tender por inércia à decadência. Eu tenho que ser avaliado. Quanto mais eu for avaliado, melhor. A avaliação vai trazer coisas injustas e coisas justas. E cabe ao meu discernimento pensar nisso. Ou seja, avaliar é fundamental e entender que todo projeto de vida, de administração de pessoas, de empresas, pressupõe ter consciência dos erros. Errar é humano. Errar faz parte da experiência humana. Eu vivo falando que as pessoas têm que focar, têm que abandonar o celular. Ontem em Curitiba desci uma escada num evento vazio só para testar o som, olhando coisa ao celular, e fui ao chão daquelas formas cômicas de pegadinha. E eu disse, comece a ouvir o que você diz, Leandro. Pare de descer a escada olhando o celular. Graças a Deus era um ambiente acarpetado e eu não me espatifei. Pode ser uma coisa grave. As pessoas estão perdendo a vida no trânsito para poder mandar mensagem no WhatsApp. Ou seja, o celular está mais importante que a vida. Os erros que eu cometi são fundamentais. Cada erro que eu cometi, cada aprendizado que eu tive é fundamental.